brasileira. Deputado federal, doutor Osmar Serragio, PMDB do Estado do Paraná. O senhor foi relator da CPI do Mensalão, a CPI dos Correios, no Congresso Nacional. Qual a avaliação desse pedido de prisões por parte do Supremo? Bom, é o mínimo, né, que se pode fazer ao final de um processo em que houve as condenações e que transitaram em julgado. Significa o quê? Que não cabe mais recurso, não há mais o que fazer senão cumprir a pena. O que o Supremo fez foi separar os crimes que já estão definitivamente julgados e em relação a eles já está punindo, que é o que a sociedade brasileira esperava, e em relação ao que está pendente de recurso, na oportunidade devida, eles serão objeto de exame. Sobre a prisão, semiaberto, qual regime deve ser obedecido? O regime a ser obedecido é exatamente aquele que já foi estabelecido pela Corte Suprema. Alguns com regime fechado e outros com regime semiaberto. Os que, por exemplo, no caso do ex-ministro José Dirceu, ele, pela condenação, iria para o regime fechado, mas um dos crimes está pendente, que é o de formação de quadrilha. Então, tirando a formação de quadrilha, o que remanesce dá regime semiaberto. Portanto, nesse momento, o que ele tem que fazer é se recolher à noite no presídio e durante o dia ele pode trabalhar. Sobre os recursos da Câmara Federal, da VisaNet, onde o senhor foi o relator, como pode definir isso o deputado federal, doutor Osmar Serragio, do PMDB? Eu acho que eu não precisaria nem definir. A população toda assistiu o julgamento realizado no Supremo em várias sessões. Houve unanimidade. Portanto, aquelas correntes, Toffoli, Lewandowski e tal, conforme a situação sendo votos divergentes, no caso da VisaNet, no caso do dinheiro público, houve unanimidade. A totalidade do Supremo Tribunal Federal reconheceu que houve peculato. O que significa isso? Reconheceu, sim, que o dinheiro da VisaNet foi apropriado, né, pelo sistema que conduziu ao famoso Valério Duto, ou seja, foi para o Marcos Valério que distribuiu na famosa cooptação do Congresso Nacional. Todos os presos, eles deverão pagar multas. Não é só isso, eles deverão devolver esses recursos ao Estado? Também, só que no processo criminal não se discute isso, né? Essa discussão sobre valores que devam ser devolvidos, essa discussão é objeto de ação civil pública que o Ministério Público interpõe. Quem tem acompanhado ao longo desses anos, porque nós demoramos tanto tempo para o julgamento no Supremo, deve ter observado que, por exemplo, o Marcos Valério já muitas vezes foi condenado, lá em Minas Gerais, a pagar. A pagar o quê? Exatamente essas ações nas quais ele está sendo responsabilizado pelos valores, e assim muitos outros. Todos os que estão envolvidos em peculato, significa que houve apropriação de dinheiro público, certamente eles serão objeto, né, serão réus em processos em que se busca a devolução. E o que é importante? A Constituição Federal diz que, em caso de apropriação de dinheiro público, a devolução, a responsabilização civil é imprescritível. Então não importa se passaram 5, 10, 20, quantos anos possam ter passado. A verdade é que eles serão responsabilizados e terão que devolver esse dinheiro que certamente faz muita falta nos nossos postos de saúde e nas nossas escolas. O caso Henrique Pizzolatto, ele está foragido, a Procuradoria já pediu a extradição. O que deve ser feito, doutor Osmar, pelo conhecimento jurídico que o senhor tem? Bom, eu não posso afirmar juridicamente porque as informações que eu tenho é o que a população tem. A de que nós não teríamos um tratado, né, bilateral, exatamente, Brasil e Itália. Só que, evidentemente, eu imagino que a mesma dúvida que eu tenho deva ter qualquer um que está nos ouvindo. Se nós não temos esse tratado, porque isso já não se disse no caso Battisti, que era só dizer, olha, não peçam, nós não temos tratado, ponto. Agora, se esse tratado não existe, é evidente que a Itália vai dar a resposta, né? Porque eles tinham alguém condenado também por uma justiça que não pode ser questionada,
só que por crimes contra pessoas, e aqui nós temos crimes que não são contra a pessoa, muito embora eu tenha uma interpretação até mais grave. Eu acho que mata muito mais gente quem tira dinheiro do posto de saúde do que quem dá um tiro em alguém, porque quem tira dinheiro do posto de saúde pode estar ocasionando centenas e até milhares de mortes em virtude do não tratamento adequado na hora oportuna por falta de recursos que foram desviados pelos corruptos, volto a dizer. Essa palavra que parece forte não é minha. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, portanto sem nenhum voto discrepante, decidiu que houve peculato e houve corrupção. Apenas alguns estão em maior ou menor gravidade envolvidos, por isso que tem penas diferentes. Mas o fato da apropriação do dinheiro público não tem mais o que discutir. Por isso que eu até estranho notas que estão sendo emitidas dizendo que não envolveu dinheiro público, só dinheiro privado. Bom, esses estão desmentindo. Primeiro, uma CPI da qual nós nos orgulhamos e a população sabe que se não fosse a CPI da qual eu fui relator, que recolheu essas provas, se nós fôssemos esperar as instâncias outras posteriores que recolhessem isso, talvez nunca alcançassem. Quer um exemplo? Quando nós na CPI fomos a Belo Horizonte e fizemos a apreensão de documentos que estavam sendo queimados na chácara do contador do Marcos Valério. Ou seja, se naquela hora nós não tivéssemos atuado preventivamente, quantas notas que provariam a fraude, elas não estariam hoje disponíveis como provas dentro do processo que conduziu a punição exemplar conduzida por esse que o Brasil admira, o ministro Joaquim Barbosa. A opinião do deputado federal, Dr. Osmar Serragio, do PMDB, ele que foi relator da CPI dos Correios no Congresso Nacional.